Salve, salve galerinha! Estamos online e já desejo um excelente dia a todos os boleiros de plantão. Hoje teremos um podcast show de bola e nada mais justo do que contar com um convidado especial. Mas antes de apresentá-lo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este podcast em suas redes sociais e ativar o sino de notificação. Lembrando que o áudio deste podcast estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Agora sim, posso contar quem é o nosso convidado e entrevistado da vez. Chamado de presida por muitos, Guilherme Gomes é o atual presidente da Alarme. Ainda atuou nos gramados do HH como delegado em diversos jogos do Criciúma Esporte Clube. E nesta entrevista, em específico, falaremos sobre o futebol amador da região. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a todos, né, em especial ao Bertan por ter me convidado, mas sem dúvida nenhuma é um prazer enorme da minha parte estar aqui, podendo aí explanar um pouquinho, uma noite agradável e a gente poder fazer esse bate-papo gostoso e descontraído. Legal, legal. Aos demais integrantes da mesa virtual, sintam-se abraçados como de costume. Bom, iniciando a nossa entrevista, digamos assim, e antes de irmos direto ao ponto, eu gostaria de perguntar para o Guilherme, né, um pouquinho de onde veio essa paixão do futebol até chegar a ser presidente da Alarme, porque ser presidente de uma liga esportiva a gente sabe que não é tão simples assim. Então, Guilherme, como é que aconteceu essa paixão pelo futebol que você despertou para se tornar presidente? Bom, na verdade a gente sempre gostou de futebol e eu acho que futebol tá no sangue, né? Quando você gosta de vôlei, basquete, é uma coisa, uma cultura onde já vem alguém da família gostando daquilo, mas eu particularmente sempre fui apaixonado por futebol. Sempre na época, da época do Lapagesse, onde eu estudava, mas eu morava ali do lado, a gente partia para a quadra para jogar aquela bolinha, brincar e tal. E essa paixão foi sempre no futebol, sempre convivemos com isso. Em 99, eu era diretor de esportes da Vila Zulema, onde eu sempre busquei envolvido como diretor de esportes. Na época recebi um convite do presidente do bairro e organizei alguns campeonatos, torneios aqui no bairro de futebol de areia. E aí, então, em 99 eu recebi um convite do Wagner aqui na Vila Zulema. Alguns conhecem ele como Mico, o famoso Mico aqui da Zulema, e me convidou para assumir o Vila Zulema como diretor. E eu disse para ele que era uma novidade, eu tinha surgido como apenas diretor de esporte do bairro, fiz um bom trabalho, a gente conseguiu elencar uma equipe boa, bacana para consolidar bastante eventos no bairro, e era um desafio. Eu entrei no futebol amador em 99, e aí comandei o Vila Zulema em 99, 2000, 2001, fui campeão municipal pelo Vila Zulema como diretor. Em 2002, aí nós tivemos uma grande perca na Vila Zulema, que era um dos nossos patrocinadores, o Fábio Bonjô, e aí me abalou um pouco. Mesmo assim, né, toquei o ano 2002, e depois 2002 até 2007, que foi meu último ano, também no Vila Zulema, como campeão, como campeão municipal também. Fui bicampeão, né, municipal pelo Vila Zulema em 2007 e tive um título no Praião com a equipe do Osni Automóveis, que era a equipe do comerciário. Então nisso sempre foi uma paixão vinculada, tá no meio, tá no sangue, tá vinculado ali junto com o futebol. Tenho realmente dentro disso muito orgulho das coisas que eu fiz,
mas dentro do futebol, dessa área de estar envolvido em clubes, tem uma coisa que eu me cobrava muito há um tempo atrás, que era abrir mão da minha família para estar junto com o futebol. E o futebol, ele consome muito a gente é apaixonado e ele consumia muito. A gente estava aí sempre deixando a família logo no almoço, e isso em 2007, quando eu abandonei exatamente para poder estar mais tempo com a minha família e com meu pai. Só que em 2008, infelizmente, Deus quis que meu pai estivesse no céu, e aí eu ficou sempre essa coisa na minha cabeça, que eu me cobrava, por que eu não abandonei mais o futebol para estar mais junto com meu pai. Mas Deus sabe de todas as coisas e a gente sempre confia nele por isso. E aí depois disso foi indo, foi surgindo, e do nada, numa conversa com o pessoal, o Emerson Lodetti estava saindo da liga, e aí tiveram uma reunião, os clubes aí fizeram uma reunião, e elencaram alguns nomes, certo, para presidente da Larga. E dentro desses nomes surgiu o meu. E aí eles foram por critério de rejeição, né? Não, o Guilherme não tem rejeição. A gente precisa de um nome novo, alguém novo, com ideias novas, para realmente dar uma oxigenada, né? Dar um up diferente, só porque... E aí veio o meu nome, surgiu o meu nome, e aí, quando veio essa ideia, eu conversei um pouco com a família, conversei também com meu irmão, troquei uma ideia com todos, e foram bem receptivos e assumi esse desafio, né? E ser presidente da Line, realmente eu confesso para vocês que não tinha a dimensão do poder da liga e da grandeza que é a liga, e o quão árduo é ser presidente de uma liga. Só porque a gente esbarra muito em questões de recursos, a dificuldade de recursos, que nós vamos com certeza falar mais sobre isso depois, mas e também pelo fator de que a pandemia veio mais ainda, a Alarme já tinha uma dificuldade, né? E aí com essa pandemia se agravou mais ainda, não só a Alarme, mas todas as ligas. Então isso é importante. Muito bacana. A título de curiosidade, eu já fui convidado pela Vila para jogar no time deles. E eu também tenho um título do Praião. Só para comentar aqui na nossa mesa virtual. Tá certo? Ah, Mas, bom. mas vamos lá, Por qual vamos lá. equipe foi? Por qual equipe que fosse Eu fui do Praião? fui pelo Benedetti há muito tempo atrás, cara. Muito tempo atrás. Eu acho que 2000 e... Bah, nem chuto o ano, tá? Eu procurei, tentei procurar em revista, fotos. Eu tenho até uma foto aqui da nossa festa e tal, mas faz muito tempo. Foi bem Já, bacana. Depois disso eu só joguei o suíço lá do Cook e continuei lá e agora eu não jogo mais nada. Pelada acabou. Eu tive uma lesão. Ah, É importante dizer que todo mundo, né, toda a equipe, a diretoria, não só os jogadores, a gente considera como campeão, né? O pessoal que estava ali também, né, ajudando os auxiliares, Gari, aquele pessoal que cuida ali né, também é campeão, não é verdade? tá bom. eu vejo como uma comissão, né? Então acho que parte tudo de uma comissão, tanto comissão técnica como a diretoria que envolve a corrida atrás de recursos, também é campeão. Tá junto ali. O elenco são 11 que precisam jogar, mais o banco. Mas todos que estão a parte do grupo são campeões. Tá certo, mas ele quis fazer uma pegadinha comigo porque ele tá dizendo que eu não joguei de titular. Mas tudo bem, deixa, esse é um assunto para outro podcast. Mas vamos lá. Agora que nós já conhecemos um pouco melhor do nosso convidado de hoje, a gente pode partir para o que todos querem saber. Depois de sucessivas suspensões, a Liga Atlética da Região Mineira, Alarme, ela decidiu no ano de 2020, por um fato histórico e quase inédito, a suspensão da Liga. Acho que desde 48,
Apenas no ano de 1974 não havia sido disputado o torneio da Alarme. Então, por isso eu te pergunto, Guilherme, a competição tradicional que vem desde, eu não sei, eu acho que tem 72 anos, é isso? 74. 74 anos, ela vai ter uma edição em 2021? Como estão os protocolos em relação à pandemia? Bom, então, Matheus, para lembrar que existe uma portaria estadual, né, que rege exatamente os protocolos exigidos, e no futebol amador, desde quando a gente parou, nós estávamos, inclusive, no meio de uma competição, que é a Copa Sul, né, e a Copa Sul, para quem não conhece, são as 6 ligas do sul do estado que organizam uma competição, com 2 equipes por liga, representando a sua liga, e tivemos que parar em função da pandemia. E com o decorrer, fica cada vez mais, ficou impraticável 2020, e aí inédito, né, nesse anos e anos de regional, pela primeira vez a Alarme não teve o seu regional. E por incrível que pareça, também foi uma decisão dos clubes, tá? Os clubes também foram ouvidos nesse parâmetro, e todos eles foram unânimes em dizer, não tem como disputar um regional em 2020, na época que estava com 2 o risco, que não tem condições de respeitar 100% o protocolo, que tem que testar todos os atletas, e o segundo, que é limitar o torcedor de estar vendo um jogo do amador. Seria muito complicado isso. Justamente, eu pergunto isso, pois, né, todos nós sabemos da importância que a Alarme tem na região. Por meio de campeonatos que são organizados pela entidade, digamos assim, que surgiram grandes equipes aí no futebol estadual e nacional, né, como o Comerciário, que hoje é o Criciúma Esporte Clube, o Metropol, inclusive meu pai foi jogador do Metropol, o Atlético Operário, o Próspero e assim por diante. Então é uma competição muito importante e eu acredito que tenha sido realmente uma tomada de decisão bem difícil, né, por conta da pandemia, até porque eu estive conversando com alguns atletas amadores aí, até fora do estado, sobre a pandemia, e todos admitiram que eles, né, com essa parada, eles tiveram uma saudade absurda da bola, mas eles têm muitas dificuldades sem a renda dos jogos, porque os atletas recebem, acabam querendo ou não, né? Eles acabam recebendo e muitos é o ganha-pão do dia. Aqui na região eu não sei como é que funciona, né? O futebol, eu não sei se hoje se chama de várzea ainda, ou era antigamente que era chamado, agora é tudo amador. Mas como é que se enxerga esse cenário aí de pandêmico, assim? Como é que tá os atletas? Só respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje nós temos sim clubes aqui amadores, certo? Equipes aqui bem estruturadas e preparadas para realmente para um amador. Tanto é que o atual campeão da Copa Sul é da Alarme, que é a equipe do Caravaggio. Campeão estadual de amadores, certo? É o Caravaggio. Certo? E o regional, que é o metropolitano. E as equipes vêm muito bem estruturadas, muito fortalecidas. As equipes do estado do amador, aqui no estado, sempre quando falar, vamos disputar com as equipes do lado sul, eles assim, complicado, porque são estruturados, investem, certo? Mas investem porque tem estrutura, não porque estão cheios de patrocínio, não. O patrocínio vem para quem tem estrutura, quem tem organização, e isso é consequência. Então, hoje, nós estamos no caminho dos 10 clubes da Alarme, 5, eles estão bem estruturados, e 5 ainda estão a caminho de um processo de reestruturação, de organização. E aí, o que molda isso também é a questão da gestão que a gente tem frente à diretoria. Tem diretoria atuante, tem diretoria acomodada. A diretoria acomodada espera algo mais da própria liga, espera algo mais
do poder público, né, e fica refém deles. A diretoria organizada, ela conspira e organiza eventos, ela vai atrás de recursos, atrás de patrocínio, e isso gera receita para eles. Só para lembrar, o carro-chefe hoje da Alarme é a arbitragem. Né? A Alarme, ela é o quê? Qual é o produto principal dela? Fabricar arbitragem. Né? Então, porque a gente vende o quê? É o nosso serviço, é a arbitragem. Por muitos anos se considerou a organização do municipal por conta da liga, porque tínhamos a Taça Secrisa, e aí a fundação simplesmente delegava isso para a liga organizava o campeonato, mas a arbitragem era dela. E por muitos anos se deixou isso das mãos. Até que um ponto a gente chegou, peraí, a organização de campeonatos municipais é competência das fundações municipais. A Alarme, ela é parceira e tem ali o seu carro-chefe, que é a arbitragem. Ela pode sim ser parceira e organizar o campeonato? Pode, nós temos competência para isso. Mas desde que seja realmente alinhavado e costurado isso em parceria. E aí, nesse quesito, eu coloco que depois nós temos o tradicional regional da Alarme, que aí é a própria Alarme, que é a responsável em organização. Para isso, né, ela tem sempre o quê? O seu carro-chefe, que é a arbitragem. Certo? Ela organiza o regional, mas com um produto que é o carro-chefe dela, que é a arbitragem. Para vocês entenderem, hoje nós temos 2 árbitros da Alarme, CBF, e um que eu ouso dizer aqui, e vocês vão concordar comigo, que será FIFA logo, logo, Ramon Abate Abel. Será FIFA brevemente, tá? Pela sua competência, pelo seu dinamismo, pelo seu caráter e pela forma de estar sempre buscando, sempre atualizado, sempre crescendo e principalmente buscando o espaço dele. Então, eu aposto aí com vocês que breve teremos o Ramon Abate Abel como árbitro FIFA. E temos o Luiz Carlos Tisne, que todo mundo conhece ele como Biguá. Sim. Chegou rápido ao quadro da federação, entrou na CBF, está conquistando um espaço também, e aí logo nós temos aí 3 assistentes da CBF do quadro da Alarme. Né? Só que todos esses aí são árbitros e assistentes que estavam lá trabalhando no municipal, trabalhando no regional. Então a base vem exatamente para isso, para formar. Por que a Federação Catarinense é uma parceira das ligas? Porque ela sabe que para formar árbitros, ela precisa das ligas, precisa dos regionais, exatamente para poder formar novos árbitros. E hoje a Alarme já tem 2 árbitros que estão lá no quadro CBF e, consequentemente, breve teremos um árbitro da Alarme no quadro FIFA. Ô Guilherme, então nessa situação, a gente não pode dizer que não dá para formar árbitros só colocando eles para apitar as categorias de base, né? Eles têm que participar de uma situação cascuda para poder ganhar corpo e realmente poder passar de um estágio, é isso? É isso, mas para chegar nesse jogo cascudo, ele tem que ter muitos jogos da base, muitos jogos em base, para ganhar aí experiência, ganhar bagagem, né? Irão cometer erros, irão ter falhas, sim, mas vão aprender e vão cada vez mais absorver a forma de que a repetição traz o aperfeiçoamento. Essa é uma frase que eu levo comigo sempre. A repetição traz o aperfeiçoamento. Quanto mais jogos tu tiveres pela base, quanto mais jogos tu tiveres no municipal, no regional, mais chances tu tens para poder corrigir posicionamento, corrigir postura, corrigir principalmente também a área disciplinar. Isso é fundamental. Então, os jogos, eu, por exemplo, em 2019, eu trabalhei todos os jogos da base do Sub-15, 17 e Sub-20 do Criciúma. Todos. E todos os árbitros da região aqui, que eu vi atuando, cada um tinha uma forma de trabalho diferente.
E boa noite, obrigado por ter comparecido aí. Valeu, muito bom mesmo. Continuando nessa linha de orçamentária aí, a questão de organizar a competição aqui da Liga Regional Amadora, como é que está sendo esse ano de 2020, 2021, com relação a orçamentos, a patrocínios, se tem a ajuda dos empresários da região, como é que está sendo essa busca por esse valor? Pelo que eu pude perceber, quem arca com a arbitragem é a própria Lime, né, que mantém esse quadro ativo, com a preparação, com o treinamento deles. E outra coisa, são as rádios da região. A gente sabe que eles não precisam pagar nada para conseguir fazer a transmissão, né, pela Lei Pelé. Mas eles dão alguma ajuda de custo para a Lime ou não tem nenhum incentivo por parte deles? Não, vamos. Boa noite, Bertan. Assim, ó, já vamos respondendo pela última, então. Bem ao contrário, as rádios da região, elas não ajudam, não. Elas ainda pedem patrocínio, ainda querem ajuda. Bah. Para transmitir qualquer jogo, elas querem ajuda ainda, certo? Hoje, ainda, o futebol amador vem muito forte pela transmissão das redes sociais, principalmente Facebook, certo? Então, já tem duas empresas que atuam aqui no ramo amador, certo? Mas mesmo assim, elas não pagam nada, elas ainda pedem também apoio, pedem patrocínios, precisam de patrocínios para poder ter a logística, deslocamento, pagar a internet que elas vão utilizar. E aí, normalmente, quem patrocina, quem tem um mando de campo, que procura incentivar mais essa e dar um apoio em relação a isso. Então, a gente só é coparceiro da TV, né, em relação a tentar ajudar em conseguir algo para eles em função de apoio, patrocínio para a transmissão do jogo. Que a gente teve muito isso na Copa Sul, no Regional da Alarme, que é realmente uma coisa que quem gosta do futebol, quem ama o futebol amador, ou que convive no meio, vai estar sempre antenado. Opa, não pode ir no jogo, vou lá no canal do Facebook da empresa que está passando o jogo tal. Isso é bacana, mas a gente não ganha apoio nenhum, e muito pelo contrário. As rádios mesmo, elas até deram uma queda, né, de transmissão, porque há um tempo atrás a gente via tínhamos 3 ou 4 rádios nas transmissões do amador. Hoje, se você vê uma rádio, é com extrema dificuldade, porque a rádio, para colocar também lá, precisa vender cotas pelo espaço, precisa vender, precisa levantar dinheiro, e às vezes não alcança, nem vamos narrar os jogos do campeonato regional. Salvo, às vezes chega na reta final, semifinal, final, o jogo ganha uma proporção maior que as rádios tentam transmitir. Então isso já é diferente. A receita da Alarme, ela consiste exatamente em termos o regional ativo, porque o que mantém a liga são as inscrições dos clubes. Tem competição, tem inscrição e aquela ali é a receita. Então hoje nós estamos passando em 2020, 2021 extrema dificuldade. A liga, eu inclusive tomei a decisão de cortar a internet e telefone, porque como nós não estamos tendo evento, é um custo alto se eu não me engano, estava 160, 180 reais o custo da internet com telefone. E conseguimos reduzir energia e água, mas não dá para cortar, porque senão depois para religar é mais complicado ainda, um custo muito alto. Então a gente hoje, a única coisa que consegue manter a despesa é a água e a energia. O resto a gente teve que parar com tudo, porque não tem receita. Se não tem receita e tem muita despesa, acaba saindo de um caixa, ou o caixa ficando cada vez mais no vermelho. E hoje a liga, ela não tem dinheiro em caixa, mas porém não está no vermelho. E em compensação, em outras ligas que a gente já obteve ideia aí, muitas estão no vermelho, continuam no vermelho e não tiveram ações como a gente pretendeu fazer. Cancelar a internet, cancelar telefone, e até a nossa página que nós temos, alarmefutebol.com.br,
está ativa ainda, porque tanto eu quanto o Robson estamos pagando mês a mês, dividindo as despesas para poder realmente a entidade, o site estar no ar. Senão era outra despesa que a gente ia ter que também dar uma estancada. Então a nossa receita, ela se baseia nos campeonatos. Tem campeonato? Tem receita. Não tem campeonato? Não tem nem uma receita. Não tem uma fonte. Nós não temos recursos de onde buscar. Estamos viabilizando parcerias. Tive uma reunião com o presidente da Fundação Municipal essa semana, que foi muito positiva, muito mesmo, se colocou muito solícito em ser solidário com a Liga, quer criar ser um parceiro. Eu já sugeri, inclusive, que nós temos não só a Alarme, mas temos a LAC, né, e outras ligas, que a sede da Alarme, como é uma sede própria, que ela poderia se transformar numa casa das ligas, onde lá você vai encontrar liga de basquete, liga de futebol, liga de bocha, liga de futebol de salão, e ela se tornou uma casa das ligas. Para isso, ela precisa estar sempre funcionando 100%. Ou seja, ela precisa de ter uma pessoa lá, aberto de manhã ou à tarde, e nessa conversa que nós tivemos com o presidente da Fundação Municipal, o Neto Joane, ele se colocou muito solícito e solidário a ajudar nessa questão da liga estar aberta. Então a gente precisa muito ter renda, estar aberto e ter renda para poder a coisa fluir. Porque a gente tinha muitas ideias, só que ideia sem dinheiro, meu filho, é só no papel que fica, né? Então a gente tinha as ideias, mas não consegue evoluir. Então, da Alarme, ela precisa do futebol para ter a arrecadação. O que a Alarme arrecada hoje? Ela arrecada apenas as inscrições do regional, e quando nós estávamos organizando o municipal, também somente as inscrições do municipal. Salvo isso, a parte de arbitragem, o custo dela é só para pagar a arbitragem do jogo. Então, isso é bem claro. A gente não ganha dinheiro na arbitragem. O custo da arbitragem é para manter o trio que vai trabalhar lá, o quarteto, né, porque sempre vai um delegado, um assistente, e 2 assistentes e um árbitro. E o custo é exatamente para pagar eles. Salvo isso, não sobra R$1 para o árbitro. Continuando nessa questão das inscrições aqui, teria como externar para a gente quanto que os clubes pagam pela inscrição do Regional da Alarme, mais ou menos, aproximado? Sim, sem dúvida nenhuma. Assim, para o regional, os clubes da Série A, nós temos 10 clubes, certo? Eles pagam uma inscrição hoje para um regional em torno de R$1.000 a R$1.200. Se não me falha a memória agora, o último foi R$1.200, a taxa de inscrição, e aí depois eles pagam a taxa de arbitragem no jogo mandante. Então, quem é mandante paga a arbitragem, que estava R$900 hoje, a taxa de arbitragem. Por que R$900? É porque todos os jogos do regional, ele tem a obrigação de ter a categoria de base. Então ele tem o sub-20. E aí para o sub-20 também vai um trio da Alarme, que apita, os 2 assistentes e mais um delegado também da partida, para poder organizar tudo bem como manda o protocolo. E aí, consequentemente, dependendo do formato do campeonato, o clube tem esse custo, né, da inscrição, R$1.200, e o ano passado, em 2019, que nós tivemos a Série B, nós tivemos a taxa de inscrição de R$800 para um time da segunda divisão, é a nossa Série B, que era a ideia que nós tínhamos talvez de aumentar um pouco essa inscrição, para também a gente poder oferecer uma premiação maior, porque hoje a premiação do regional é apenas o troféu e medalhas, e segunda divisão também é a mesma coisa, troféu e medalhas. E nós gostaríamos muito de poder trabalhar também para que o campeão e o vice tivesse uma premiação em dinheiro. Fosse algo realmente diferenciado, certo? E só lembrando também, né, que nesse regional, eu acho que há 4 regionais, nós temos a parceria do CIESESC, que vem através do Cabral,
que vem sempre nos auxiliando e nos dando suporte para que a gente, que ele é um patrocinador do Regional da Alarme, né, que bota ali o nome da taça, Carvão Mineral, sempre é fortalecido porque também ele é um apaixonado por futebol e principalmente futebol amador. Então o Cabral é um aliado aí da Liga e vem sempre buscando também apoio, dando apoio através do CSESC para que a gente possa estar com o campeonato sempre ativo. Deixa eu pegar o gancho aí da pergunta do Bertin. Se o Matheus fosse uma instituição, um clube de futebol, por onde ele partiria para entrar na Alarme, por exemplo? E da onde ele iniciaria? Série B, série... Só para o pessoal entender. Sim. Então, se qualquer clube hoje que queira entrar na Alarme, ele vai entrar primeiro na segunda divisão. Vai disputar a segunda divisão e a partir da classificação dele, ele pode aí a partir do acesso, ele pode disputar sim a Série A. Lembrando que a segunda divisão, ela não é um campeonato federado. Já o campeonato da primeira divisão, ele é federado. Para quem está nos acompanhando, mas qual é a diferença do campeonato federado ou não? O campeonato federado, todos os atletas têm que estar inscritos e no BID da CBF. Tá? Todos. Então, se o atleta Matheus está inscrito no BID do Caravaggio, ele só pode sair na relação de atletas do Caravaggio. Se o Bertin está no BID do Araranguá, ele só pode sair no BID na relação de atletas do Araranguá. E esse processo de inscrição é que muitas pessoas não conhecem, mas ela é uma tarefa muito árdua, muito árdua. Se me permite, se quiseres, eu posso dar um breve relato como é que é um processo de inscrição. Sim. Então, assim, para um atleta que nunca teve inscrição no BID da Alarme, existe uma documentação de CPF, RG, certidão de nascimento, reservista e foto 3x4. Você tem que lançá-lo no sistema da CBF, cadastrá-lo todos, certo? Preencher uma ficha de primeira inscrição, certo? Ele assina, gera um vínculo com um clube amador, gera, por exemplo, hoje, apenas 2 clubes têm o sistema gestão CBF da Alarme, que o sistema gestão CBF, onde você consegue gerir todas as inscrições de todos os atletas. A Liga, por ser Liga, ela tem acesso, então ela fica como um clube Liga Atlética Região Mineira. O Caravaggio é uma equipe que detém hoje o gestão financeira, então o gestão CBF. Ele também tem o seu sistema, ele acessa direto pelo sistema e todos os bids saem no atleta como Caravaggio. E a equipe do Cocal do Sul também tem o próprio bid. As demais todas utilizam o bid através da Liga Atlética da Região Mineira. Então isso, a partir da hora que eu gero esse vínculo, eu gero um boleto de R$6 que o clube tem que pagar, gera um contrato de amador que tem que ser assinado pelo atleta e mais o médico responsável, certo? Então, às vezes a gente contrata um médico, as equipes têm um médico responsável que assina por eles, para depois eu ter que escanear, jogar no sistema, escanear, depois jogar no sistema de novo e encaminhar para a federação toda a documentação, para depois disso a federação dar ok, deixar pendente, vai para a CBF, depois da CBF faz o pré-bid e do pré-bid vai para o bid. Então, às vezes um atleta, para ser inscrito, ele leva às vezes 30 dias. O amador aqui 15 dias, tá? 15 dias no amador. No profissional é diferente, que a coisa tu dá a entrada da documentação, tá? Em uma semana tu deixa um atleta no bid. Mas no amador é em torno de 15 a 20 dias para deixar um atleta no bid. E a diferença então da Série A é que é um campeonato federado. E esse campeonato federado é importante, que todas as ligas têm que ter um campeonato federado por ano para obter a licença da Federação Catarinense de Futebol. E essa licença nos credencia, como por exemplo a Alarme, para que a gente possa participar de licitações em Turvo, como a gente participou e ganhou a arbitragem, para participar em Nova Veneza, que a Alarme
ganhou a licitação e participa da arbitragem em Nova Veneza, e para participar em Forquilinha, que a gente também tem, o campeonato sempre foi trabalhar lá também, mas em função de quê? De ter todas as negativas e para estar com toda a documentação em dia, principalmente a licença de funcionamento da Federação Catarinense de Futebol. Então, qualquer clube hoje que queira entrar, é entrada pela segunda divisão. Aí lá em não profissional, não federado, faz a inscrição, tal, atleta. Porque qual a diferença do não profissional, do não federado para o federado? O federado, se o atleta era profissional, ele tem que rebaixar a carteira para poder atuar como amador. Na segunda divisão, como ele não é federado, ele pode ser profissional ainda, mas pode jogar. Então, essa é a grande diferença. E aí nós tivemos a grande surpresa que o Sersan, em Meleiro, entrou na segunda divisão do regional apenas por participar. Eles não, a gente só quer saber como é que é. Vamos entrar, vamos colocar o time. E foram campeões. Foram campeões em cima da favorita Praia do Rincão, que tinha desejo de subir, mas não conseguiu. O Sersan, que não tinha pretensão, acabou subindo. Então aí sim, depois disso, tem toda a documentação que tem que ser gerada para que a gente possa botar o time apto na primeira divisão. Essa é a grande diferença da primeira divisão para a segunda divisão do Regional da Vargem. Ô Guilherme, nesse mesmo sentido, tu colocou aí os valores que o clube paga para a inscrição, né, em torno de R$ 1.200. Mas o valor da arbitragem, que é de R$ 900, né, para os clubes da Série A, de R$ 900 quando ele é mandante. Mas, só curiosidade, não sei se tu tens a informação, né, clubes, né, referência como o Caravaggio, o Metropolitano, qual é o investimento que eles fazem por temporada, por participar? Qual é o valor? Me parece, pelo que a gente tem conhecimento do que eles pagam para um jogador ou outro, que o valor da inscrição e o valor da arbitragem é uma fatia muito pequena. É verdade isso? Olha, Gaspar, é aquilo que eu falei, pode ser pequeno para clube grande, né? Aqueles 5 que estão bem estruturados, para eles pode ser tranquilo, administrável, fácil. Eu tenho bastante, tem equipes que está repleta de patrocínio, bem estruturada e tem recursos de sobra, para eles pode ser fácil de absorver. Mas a gente vê nos outros clubes a grande dificuldade de pagar taxa, a grande dificuldade de pagar inscrição, a grande dificuldade de conseguir patrocínio, e aí nisso se tornam as equipes medianas. As medianas, elas precisam muito de apoio municipal, de recurso público municipal. Então, equipes como Meleiro, Turvo e Cocal, Morro da Fumaça, que tem o Rui Barbosa, eles necessitam de apoio, certo? Financeiro do poder municipal. Querendo ou não, eles estão representando o município ali no regional. Então, salva a ideia de alguns prefeitos que tenham a visão esportiva, eles só conseguem ajuda. Os que não têm visão esportiva, infelizmente, se virem como querem, como podem, mas buscam alternativas e tocam o campeonato. Mas é aquilo que eu falei, dos 10, 5 conseguem se autossustentar e buscar ajuda. Os outros 5 estão sempre na corrida, sempre batalhando, porque orçamento, a gente não tem aqui os números precisos, mas a gente sabe que tem equipe que gasta 60, 80 mil numa competição, e tem equipes que gastam 10 mil. Então o disparâmetro é muito grande, certo? Então tem equipes que investem 40, 50 e outras 60, 70, 80. E tem equipes que com 10 mil e olha lá conseguem tocar a equipe. Então algumas alternativas a gente para equilibrar, a gente tinha intenção de conversar já para esse ano, né? Que provavelmente, já vou antecipar aqui que isso como diz outro, exclusiva para o portal aí, então, né? Opa!
nós vamos ter segunda-feira que vem a reunião na sede da Alarme com a diretoria para definirmos o calendário de 2021, só que dentro desse calendário está o regional de 2021 que vai acontecer. Então vai acontecer desde que a gente possa obedecer, primeiro, não existe nenhum louco aqui para bater de frente com a vigilância sanitária e com o pessoal da saúde. Então nós vamos respeitar exatamente o que é determinado, vamos buscar atender o máximo possível, principalmente no quesito do protocolo de segurança, higienização, distanciamento. Vamos buscar tentar ao máximo respeitar isso. Outro fator é que também torcemos muito para que o quadro realmente se estabilize e tenda a cada vez mais diminuir, porque para que a gente possa ter um campeonato, e aí é onde eu brigo, que eu acho que tem que ter o campeonato sim, porque Beto Carreiro todo final de semana está lá lotado, né? Então se é para fechar, a gente fecha tudo. Eu acho que existe muita hipocrisia nesse quesito. Essa é uma visão do Guilherme. Então, respeito quem acha diferente, mas eu vejo que Beto Carreiro está lá todo final de semana lotado e outros vários eventos, baladas em Florianópolis, estão todas elas sempre cheias. E o futebol é o quê? Se eles pregam muito que a gente precisa ter saúde, vitamina D, por que o futebol é o vilão? O futebol não pode ser o vilão disso tudo. Não é o causador disso. Jamais vai acontecer, porque liberaram o futebol, agora agravou. Eu penso isso. Então, esperamos que 2021 nós podemos ter o nosso Regional do Alarme em 2021. Isso já está lançado aqui em primeira mão. Opa! Ô, Guilherme, deixa eu fazer uma perguntinha aqui que é uma dúvida minha, eu acho que de muitas pessoas que acompanham o Alarme, que veem como é que está o campeonato ali. A gente sabe que muitos jogadores, ex-jogadores, participam dos campeonatos amadores, da Alarme, principalmente. Como é que é o índice desses jogadores que nunca foram jogadores, que não conseguiram passar uma peneira por algum motivo especial, que estão jogando no amador, são novos ainda, e ele conseguir um contrato profissional, ser chamado para algum clube profissional? Tem bastante disso ou são raras as exceções? Olha, Bertan, é bem raro mesmo estar no amador e se destacar para ir para o profissional. Nós já tivemos algumas experiências aqui, né, que foi o caso do Foguinho, que se destacou no amador, ganhou um espaço para treinar, mas não evoluiu. Nós já tivemos, acho que se eu não me falha a memória aqui, o próprio Gelinho, né, que era da base, daí abandonou o futebol, depois veio para o amador, se destacou, tentaram uma chance com ele, também não deu certo. O próprio Lucas Campos, que foi profissional, saiu do profissional, voltou para o amador, se destacou voando, voltou para o profissional, depois acabou voltando para o amador, porque realmente o profissional ele exige muito, muito mesmo, certo? Eu acompanho muitos jogos da base e muito treino do Criciúma, e eu posso dizer para vocês, existe uma diferença muito grande no amador, ser bom, ser leve, ser destacável no amador, e para um profissional e realmente conseguir êxito. Então, tem que ter muita dedicação, muito treino. Mas também temos o lado bom, que nós vimos o nosso amigo Moisés, que até ontem estava aí no amador, jogando a base, sabe? Porque era uma pessoa que a gente sempre fala, dedicado, comprometido, foi indo, buscou espaço, começou onde? Lá, voltou para o futebol ali através do Ercílio Luz foi para o Brusque, do Brusque foi para Chapecoense, para o Concórdia, foi para o Concórdia, e hoje está aí na Ponte Preta, né, disputou uma Série B, fez gols e mais gols, ganhou espaço e cada vez mais está consolidado. Então, era esse, na verdade eu tinha esse mesmo pensamento do Bertan, eu tinha essa mesma pergunta para te fazer, porque a gente nota, né, que profissionais
eles acabam indo pro futebol amador. Só que a gente vê poucos atletas do futebol amador subindo, tentando a vida no profissional. Então a minha dúvida realmente era essa, se existe realmente um condicionamento diferenciado no profissional, se é mais difícil, ou é o pessoal que gosta mesmo de ficar no amador porque ali ele já está satisfeito com o que ele ganha, ou acabasse tirando todas as minhas dúvidas nessa resposta. Porque eu sempre questiono meu pai, né, sobre isso. Pô, a gente tem tantos craques no futebol amador, será que eles não dariam certo no profissional? Aí o meu pai, o pai foi o Edson Madureira, não sei se tu conhece, já ouviu falar, né? Mas ele sempre fala, Matheus, profissional tá um nível um pouco acima na parte de disciplina e treinamento físico do amador. Então, e eu nunca consegui acreditar como os craques do amador não conseguem dar certo no profissional. Mas você acabou respondendo. Então, Matheus, o que acontece? O nível de intensidade do profissional, ele exige muito em relação ao amador. E principalmente porque hoje, qualquer atleta, seja ele um lateral, um meio, um volante, a intensidade de marcação e de condicionamento físico faz com que hoje qualquer atleta, pode ser assim, não, esse está voando no amador, ele tem que ir para um profissional e ficar no mínimo 1 ano para se condicionar bem, 1 ano ou 6 meses para frente para dizer assim, não, agora ele está preparado. Tanto que o Moisés que eu citei aqui, ele levou um período para se adaptar no futebol profissional, certo? Para obter realmente a assistência, porque aqui ele era um cara que botava a bola na frente e ninguém mais pegava, entendeu? No amador. Ele era um cara que ele era diferenciado já no amador. Só que ele foi para um profissional, ele se equiparou o piorzinho lá do profissional, ele se equiparou. Então ele teve que trabalhar 6 meses para evoluir e para dizer, não, agora eu estou pegando o profissional, agora eu vou começar a evoluir. Então eu tenho que estar acima, voando também no profissional. E isso requer tempo, demora. Então, o que a gente vê é o que muitas pessoas, ali respondendo a sua pergunta, muitas pessoas vêm do profissional para o amador porque eles gostam de futebol, tem a experiência de ser um ex-profissional e vem para jogar para também poder ainda ter a sua receita contemplada aí junto com o extra do final de semana. E também a questão, só para complementar, a questão dos que estão esses que têm potencial, mas se acomodam. Tem uns realmente que se acomodam para eles estar tranquilo e ir para o final de semana. Vou dar um exemplo claro aqui, de que o Beto Cachoeira, para mim, tem condições hoje de estar numa segunda divisão, brincando de um futebol, de uma equipe aí, porque não existe centroavante tão qualificado quanto ele. Só porque não quer mais treinar, não quer mais concentrar, certo? Essa obrigação de ter que sair todo dia para treinar, tens que abdicar da tua família, dos teus amigos, do pós-jogo. Então, é uma limitação e escolhas. A vida nossa hoje é feita de escolhas. Nós optamos por essa ou por aquele caminho. E aí... Ô Guilherme, olha só, eu não acompanho, vou te ser bem sincero, não acompanho com muito assim o futebol amador aqui na nossa região, né, não tem essa situação. Mas tu contou pelo teu histórico que tu já está há bastante tempo, né, desde como presidente do Vila e tal. Conta para nós, porque se alguém me perguntar sobre futebol amador, eu vou dizer, não, o que eu sei é que nós temos 2 grandes clubes aqui que já foram campeões sul-brasileiros, né, amador, que é o Caravaggio, né, e o Metropolitano, e eu vou meio que dizer, olha, esses são as máquinas, né, Real Madrid e Barcelona. Mas conta para nós, nesse teu período que tu ficou acompanhando o futebol amador, já teve, né, uma grande equipe, tu diz assim, não, essa equipe, cara, era a equipe era uma equipe que realmente deveria estar disputando o profissional, ou essa foi a grande equipe, né, dos últimos tempos no futebol amador? Olha, Gaspar,
o Araranguá, que é tido como AEC, né? Já foi campeão do Regional da Copa Sul, do Regional da Largo, quer dizer, não da Copa Sul. Foi campeão já do Regional. O AEC é um clube também que vem se destacando, vem buscando o espaço, está construindo um estádio com a intenção de que lá na frente volte a disputar o profissional. Nós já tivemos o Araranguá no profissional. E isso tem a diretoria que está buscando cada vez mais espaço, se organizando, se estruturando para chegar lá. Dentro desses clubes aí, eu peguei já peguei eras do Rui Barbosa, um baita time que desbancou o Metropolitano lá em Nova Veneza, certo? Já presenciei isso, mas da minha gestão em diante, que eu acompanho, eu vejo sempre, já vi a equipe do Mãe Luzia muito bem montada, um baita de um time, disputando de igual para igual com o Caravaggio Metropolitano, mas tudo isso que eu falo é que ninguém faz futebol sozinho, ninguém faz futebol do dia para a noite. Quem faz futebol é quem tem o clube que tem estrutura e o clube que tem organização. Tendo organização, vem patrocínio, vem gente junto, consegue montar boas equipes e ser competitiva. Se for campeão ou não, aí é consequência do decorrer, mas se torna competitivo a partir da hora que tu é organizado e realmente ter uma diretoria consolidada. Ninguém faz futebol sozinho hoje, no amador. Sempre dizia isso. Assim como o Guilherme sozinho na Alarme não vai fazer nada. Se não tiver uma diretoria sólida, uma diretoria que possa trabalhar junto, em parceria com buscar alternativas e ser parceiro com os clubes. A minha gestão é sempre ser com participação com os clubes. Os clubes têm que tomar as decisões junto com a gente, para poder a coisa evoluir junto. Senão nós vamos estar sempre estacionados. Mas da minha gestão para cá, eu vejo, das 10 equipes, eu vejo sempre 5 muito bem alinhadas, bem estruturadas, com condições, inclusive, da equipe do Caravaggio, que vai participar do arbitral agora, do Catarinense da terceira divisão. Eles vão participar do arbitral para ter uma base do que precisa, certo? Para depois, no segundo arbitral, tomar a decisão se vão para um profissional ou não. Porque para você participar do municipal, do profissional, você tem que participar do primeiro arbitral. Lá não tem a obrigação de dizer que vai ou não. No segundo, aí é tomada a decisão. Ou vai ou não vai. E eu vejo que as equipes, como a Araranguá, como o Metropolitano e como o Caravaggio, principalmente o Caravaggio, eles estão num patamar diferente da organização do futebol amador e principalmente a equipe do Cocal também, mas principalmente que dentro do que a gente vê lá na terceira divisão que a gente trabalhou, atuou como delegado em alguns jogos também na Série C e B, a gente viu que realmente os nossos clubes aqui do Amador estão anos-luz na frente de outros clubes aí que se dizem profissional, certo? Em termos de estrutura, em termos de organização. Porque não basta você ter só dinheiro, se não tiver estrutura e não tiver organização. Tá certo então, pessoal. Além de tirar diversas dúvidas sobre o futebol amador, vimos também que a pandemia teve um grande impacto em cima desse esporte. Mas a paixão pelo futebol é ainda maior. Eu, que aqui vos fala, agradeço o esforço do Guilherme e que ele continue fazendo o seu excelente trabalho em frente à Alarme. Passo a voz para o meu companheiro de mesa, Lucas Bertan, que fez esse convite para o presidente da Alarme fazer o seu encerramento. Valeu de coração por ter vindo, muito obrigado por ter prestigiado a gente, foi uma honra para a gente ter a tua presença aqui com a gente. Esperamos contar contigo mais algumas vezes na frente, para o teu saber jurídico, bastante coisa para falar para a gente aí, né? Inclusive, foi bastante coisa que eu não sabia também do futebol amador,
que vai ajudar bastante o pessoal aqui que nos segue também. Gente, queria agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado pela oportunidade e quem sabe na próxima oportunidade eu esteja aqui falando um pouco sobre como que é o trabalho de um delegado na partida, como é que se atua e o que ele faz, né? Que às vezes as pessoas se perguntam por quê, o que esse cara faz com uma maleta na mão, e é interessante, né? E quarta-feira estaremos lá de novo no estádio Heriberto Wilson para a estreia do Campeonato Catarinense, atuando como delegado da partida, Criciúma e Hercílio Luz a partir das 21 horas, e o delegado Guilherme Gomes estará lá representando a Federação Catarinense de Futebol. Mas é importante saber que a gente um dia pode também estar debatendo isso, qual a função, né? Que tem bastante coisa, gente, tem bastante coisa para se falar, tá? Beleza. Mas mais uma vez... Deixa, né? Hã? Já fica, deixa. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Pelo espaço, pela oportunidade, e estamos sempre à disposição aí. Também. Valeu. Forte abraço e um abraço para o Gaspar e para o Matheus. O programa foi um oferecimento de Next Code. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquela curtida e ativar o sininho. É isso aí. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Valeu, Gui.